Alma gêmea ou apego gêmeo? A questão do vídeo de hoje não é polemizar se existe ou não existe alma gêmea, mas a gente falar sobre apego. Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou o Rodrigo César e você está no meu canal. O vídeo de hoje vai ser Legend, wait for it, Derry. Para quem está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. E sim, o vídeo de hoje foi motivado porque eu estou assistindo a série How I Met Your Mother. Na verdade, eu estou terminando de assistir e descobri que eu já tinha assistido a 9ª temporada, não tinha assistido a 8ª. Eu já sabia do final da série, mas na verdade eu já suspeitava do final da série. Mas calma, aqui a gente é democrático e apesar de eu estar falando de How I Met Your Mother, do trompete azul, e sim, eu vou falar das lagostinhas de Friends, porque sou desses. Eu sempre esbarro no microfone. Sou desses, então, see, he's her lobster. Então, como diria a Phoebe, a gente fala sobre amor para todas as versões de séries e tudo mais, porque, enfim, eu sou um romântico e adoro aquela série Mad About. Mas, enfim, vamos falar de uma coisa muito interessante aqui. Eu estava aqui pensando sobre a série How I Met Your Mother, que ela fala sobre romantismo, sobre um amor, né? Sobre como eu conheci a mãe de vocês, que é o título da série traduzido para o português. Quem conhece a série sabe que as temporadas todas é um dos personagens principais contando para os filhos como ele conheceu a mãe desses filhos. E a série se passa por toda essa história, essa trajetória até encontrar o grande amor da vida dele. Que esse personagem é o Ted. E em determinado momento da 8ª temporada, ele tem uma conversa com uma pessoa que fala sobre uma palavra em alemão, que eu não vou nem tentar reproduzir a palavra aqui e falar, ou até mesmo tentar transcrever, porque é um monte de caractere e eu não consigo traduzir aqui com fidelidade para vocês. Mas o conceito dessa palavra que existe em alemão é a seguinte, que aquela pessoa é aquela pessoa, ou melhor, aquela pessoa é quase aquela pessoa sim, que estamos falando daquela pessoa especial. E quando a gente fala de amor, existindo ou não existindo alma gêmea, de acordo com a crença de cada um, o mais importante é, algumas pessoas funcionam dessa forma a encontrar o amor da vida, que algumas pessoas convencionaram de chamar de alma gêmea. Bom, eu ouvi uma vez uma pessoa muito querida me falando a seguinte expressão: existe o amor da vida e o amor para a vida. Não necessariamente o amor da vida é o amor que a gente vai levar para a vida. Por isso que existem encontros e desencontros. Mas voltando ao personagem principal, um dos personagens principais, né, porque é um grupo de amigos, na verdade, todos são protagonistas. Voltando ao Ted, ele passa a história toda contando para os filhos como ele conheceu a mãe dessas crianças. E é bem interessante porque ele vai conhecendo várias pessoas e na última temporada, né, ele mostra como que conheceu essa mãe dessas crianças, a tal da Mother. E tem a história do guarda-chuva amarelo, então muitas pessoas se ligam nessa história do guarda-chuva amarelo, do trompete azul e tudo mais. E eu não vou dar spoiler sobre o final da série, mas é bem interessante para quem assiste, revoltou alguns dos fãs também, diferente de Friends, que se esperava e se torcia para aquele casal, Ross e Rachel, ficarem juntos no final, coisa que eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas acho que todo mundo sabe que os dois ficam juntos no final, né? Levaram 10 temporadas para ficarem juntos no final das contas. Enfim, e o quanto que às vezes a gente acaba assistindo filme, assistindo série e procurando, né, um amor para chamar de meu. E às vezes a gente acaba encontrando uma pessoa que a gente tem uma grande identificação, que a gente considera que seja aquela pessoa e não dá certo. O que é que a gente pode dizer que aconteceu? Um acaso, um infortúnio, enfim, diversas questões podem ter acontecido aí. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o que é o amor. Eu não tenho a menor pretensão de explicar o que é amor aqui para vocês, mas eu quero falar sobre o amor à primeira vista, que muitas pessoas perguntam, o que é o amor à primeira vista? E aí a gente pode falar daquele filme Eu Sei Que Vou Te Amar. Nesse filme, ele já idealiza a moça e ela já idealiza o moço. Enfim, para quem assistiu o filme vai saber do que eu tô falando, mas para quem não assistiu, corre assistir, mas creio que eu vou conseguir falar de uma maneira que vai ficar compreensível para a maioria das pessoas. Creio eu, vou tentar me esforçar aqui. Em relação ao filme Eu Sei Que Vou Te Amar, a gente pode dizer que assim, eles têm uma ideia de
do que é o amor, uma representação de amor. E quando eles encontram essa pessoa, através de uma projeção, ela acaba simbolizando tudo aquilo que eu considero que seja o amor, ou que seja a afetividade, ou que seja a possibilidade de um relacionamento. Isso justificaria, uma das formas, né, de justificar pela psicologia o que seria o amor à primeira vista, que muitas pessoas buscam. E muita gente sabe do que eu estou falando, que às vezes ouviu a voz da pessoa a primeira vez. Não sei se já aconteceu com você. Deixa aqui nos comentários se você já teve essa experiência. Ouvir a voz da pessoa pela primeira vez, ver a pessoa pela primeira vez, né? Saber da pessoa pela primeira vez. Então, assim, muitas vezes já dispara o coração de uma maneira diferente. E quem sou eu para dizer que isso é só uma projeção, né? E sem fundamento nenhum, e que de repente não tem algo ali mais profundo. Bom, tem pessoas que vão explicar ali pelo caminho da alma gêmea, tem pessoas que vão explicar pelo caminho da espiritualidade, tem pessoas que vão falar de vidas passadas e tudo mais, mas minha questão não é falar sobre isso, é falar sobre a seguinte questão. Quando a gente encontra essa pessoa, a gente pode ter, se for recíproco, ótimo. Se não for recíproco, a gente pode ter o tal do amor platônico e a gente ficar preso nesse desejo de que a pessoa corresponda e a gente não vai ser correspondido. E a gente vai amar de um lado só. E a gente fala assim, esse amor então não é verdadeiro? Me parece que é verdadeiro, né? A pessoa estava sentindo, a pessoa tinha um sentimento ali, mas calhou de não ser recíproco. Só que às vezes a gente fica apegado nesse sentimento e aí, nossa vida não vai para frente. Então eu digo que não é necessariamente esquecer a pessoa, porque talvez a gente não consiga esquecer. Algumas pessoas talvez não consigam esquecer as pessoas. Outras conseguem, obviamente, a gente sabe disso. Talvez você já tenha passado por essa experiência também. Mas o que eu quero falar é o seguinte, a gente às vezes encasqueta com uma pessoa e deixa de fazer uma série de coisas porque a gente está encasquetado com aquela pessoa. E aí? Não dá certo, né? Porque a gente quer o quê? Convencer a outra pessoa a amar, mas aí não despertou nada na outra. E não passa às vezes pela sedução, passa por uma persuasão, o que é ruim, né? Porque se é um flerte onde você desperta o interesse na outra pessoa, eu creio que é uma coisa. Mas se a gente vai persuadir, é outra coisa. A gente está forçando uma barra, né? Que às vezes fica impertinente. A gente sabe de casos aí que até precisam até de uma intervenção judicial para manter a pessoa afastada, porque a pessoa dá ali uma desequilibrada e acaba ficando obsessiva, e por aí vai. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas, e quando é recíproco? Acontece a situação, você fala assim, pô, é essa pessoa, é o meu trompete azul, é a minha lobster, né? É o amor da minha vida, é o amor pra minha vida. E aí não é, porque separa. E aí a gente vê que de repente aquela pessoa pode ter sido muito especial, não necessariamente ela é uma pessoa transitória na nossa vida, porque existem pessoas que são de passagem, né? Às vezes existem pessoas que são muito especiais e são pessoas de passagem. Eu falo sobre isso num vídeo sobre o livro O Último Choro das Begônias, né, que tem um review aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. É um livro do autor Teus Neves, é um autor maravilhoso, é um dos livros que eu mais amei na minha vida. E esse livro, ele conta, em determinado momento, um trecho, né, conta a história de um casal. E esse casal tem ali as questões deles e tal, mas é uma pessoa muito importante para um dos personagens, né? E acho que eu já dei o spoiler, né? Sem querer, desculpa. Deus, um beijo. Eu dei um spoiler, mas foi com amor, mas eu precisava fazer esse ponto aqui. Mas existem pessoas que significam pra gente algo muito especial e ajudam a gente de alguma forma a superar ou a compreender. Mas existem pessoas que também são amores, mas não são amores para a vida, são amores da vida, mas não são amores para a vida. E isso dói demais, porque parece que a gente coloca essa relação, esse sentimento, esse amor, essa história toda numa gaveta dos amores comuns. E não é bem assim, e não precisa ser assim. Mas a gente precisa entender que às vezes alguns amores acabam. E aí a gente fica se escorando, por exemplo, em coisas como, por exemplo, mas era um amor gêmeo, mas eu li na carta, mas o mapa astral, mas não sei o quê. Então a gente acaba às vezes se escorando em algumas coisas que são fatores externos que não passam pelo livre-arbítrio, pela vontade da outra pessoa. A gente às vezes quer o quê? Que a pessoa faça aquilo que a gente quer para satisfazer o nosso desejo. E o desapego é exatamente o contrário, é a gente pegar e libertar essa pessoa para ser feliz.
né? Porque a gente também pode ser feliz e vai ser feliz, mesmo que a gente não esteja junto com essa pessoa. É um desafio e tanto, é muito difícil. Eu não sei se você já vivenciou isso, eu já vivenciei isso, é uma situação aflitiva, né? Uma situação que falta ar, né? E aí a gente encontra pessoas, a gente sente falta da rotina que a gente tinha com aquela outra pessoa, né? Então a gente às vezes quer impor para a nova pessoa uma rotina que a gente tinha com a outra. Não, vamos descobrir o que tem com essa outra pessoa. A gente cria outras rotinas, a gente tem os nossos hábitos, a gente pode criar uma nova rotina, uma nova forma de funcionamento com essa nova pessoa, porque é o quê? A união, a fusão. E a gente não vai substituir ninguém. Obviamente, a gente não substitui um amor. Não dá pra gente tirar um e colocar outro. Não, mas a gente consegue sim desenvolver amor por outra pessoa também. E o que é necessário para a gente seguir em frente. Só que algumas pessoas elas ficam presas nisso, tem uma dificuldade gigante. E eu entendo isso, já passei por isso também. Como é que de repente tudo aquilo que a gente vivenciou, que foi verdadeiro, que foi gostoso, que foi profundo, cai como um castelo de cartas. E a gente se questiona, será então que era tudo isso? Cara, foi tudo isso. Se você tem essa percepção, foi tudo isso. De repente não foi, né? Mas se você tem essa percepção, foi. Mas a vida segue. E o mais difícil é a gente aceitar que a vida segue. E aí a gente cai o quê? Naquele conceito do How I Met Your Mother. Era quase aquela pessoa, mas ainda não é. Mas eu sou confiante de que a gente encontra essa pessoa. Eu acredito nisso. Ou pessoas, né? De repente a gente pode estar falando de poliamor também, né? De relação não monogâmica. Por que não? Enfim, a gente pode olhar para nossa história e falar assim, cara, eu vivi coisas boas, isso ninguém tira de mim. Mas se não deu certo, paciência. Né? Eu lembro que eu estava conversando com meu ex-marido o seguinte, um dia eu virei para ele e falei assim, adivinha quem separou? Ele falou, não sei. Eu falei assim, chuta, o único casal do mundo que você nunca imaginaria que pudesse um dia se separar. Ele respondeu na hora, William Bonner e Fátima Bernardes. Se até eles se separaram, até em cima deles o negócio caiu, por que não poderia cair em cima de outras pessoas também? O negócio é um raio, né? Caiu, por que não poderia cair em cima de outras pessoas também, de outros casais também? Só que, corta para, um tempo depois eles estão em outros relacionamentos, felizes, né? E acontece. Isso acontece também com amizade, né? Eu tava vendo, quem que tava falando agora eu não vou recordar, mas alguém falou assim, é preciso normalizar que amizades terminam, amizades findam, né? E tudo bem, acontece, términos acontecem, só que às vezes a gente fica saudosista, a gente fica preso naquilo, a gente quer retomar porque é uma zona de conforto, uma zona de segurança e tem o fator afeto também. Claro, a gente não pode ignorar o fator afeto, mas vamos buscar o que é nosso, né? Às vezes dói a gente ver a quem a gente ama, às vezes não, né? Certamente dói a gente ver quem a gente ama tá seguindo, a gente às vezes ainda não conseguiu seguir em frente. Mas a gente precisa buscar força dentro da gente, não é? Parece que eu tô ditando regra, mas juro que não tô. É um movimento da gente se libertar. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a saudade, né? Tem outro também que fala sobre amor não correspondido, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Mas a saudade, eu vi um texto, né? Eu li um texto no livro do Daguito Rodrigues, que chama Vozes na Rua. É um livro de literatura, eu tenho o vídeo aqui na descrição também vou deixar o vídeo aqui na descrição também, porque tem review aqui no canal. A saudade, ela é legal, ela é interessante, porém, às vezes ela te prende num lugar que ela não te liberta. E como é que a gente se liberta da saudade se aquilo nos faz tão bem? Né? Como é que a gente abre mão? Você sabe que, como eu sou psicólogo, muitas vezes eu percebo o quê? Que a pessoa quando está vivenciando um luto, ela evita falar daquele término, ela evita falar daquele relacionamento, mesmo estando machucada, e às vezes a pessoa até foge ou evita fazer terapia, porque fazer terapia significa superar isso, ou pelo menos buscar superar isso, tá? Não necessariamente a gente vai conseguir garantir um resultado, não é isso que eu estou falando, tá? Mas significa mexer nessa dor. Significa presumir, pelo menos, que a gente vá superar, que a gente vá seguir em frente. E às vezes a gente não quer seguir em frente, a gente fala que quer seguir em frente, mas às vezes não quer. E a gente evita falar, a gente foge, a gente não se trabalha, a gente
põe uma venda, né? Por quê? Falar sobre, se trabalhar sobre, significa o quê? Desapegar. E como desapegar é difícil. Se a gente vê desapego difícil com relação à roupa, sabe quando a gente vai renovar o guarda-roupa, ou quando vai doar roupa, ou quando vai doar alguma coisa, às vezes a gente não consegue se desapegar de questões materiais, porque tem um fator afetivo provavelmente envolvido, que dirá de uma relação, de uma pessoa que a gente gosta, que nos faz tão bem. E que às vezes também nos faz mal, né? Tem a música do Legião Urbana que chama Giz. És parte de tudo que ainda me faz bem e, para ser honesto, sou um pouquinho infeliz. Acho que é assim a letra. Não é? Às vezes a pessoa nos faz um pouco infeliz ou muito infeliz, mas a gente quer segurar aquela pessoa. E a gente entra na questão que é das projeções, né? O quanto que a gente busca, às vezes, mudar o outro, sendo que o outro não vai mudar. E vai mudar por quê? Para nos satisfazer, a gente tem que recolher as nossas projeções. Vocês percebem que é um exercício gigantesco de trabalho interno, da gente se olhar e a gente ver o que é nosso, a gente recolhe, para de jogar para o outro o que não é do outro. E se o outro não está afim, paciência, né? Como diz a Márcia Sensitiva naquele meme, né, que virou meme. Se ele não te ligou no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, ele não está afim de você. É óbvio. E aí as pessoas acabam o quê? Para ajudar a enfrentar essa situação, acabam recorrendo a subterfúgios, como, por exemplo, leitura de cartas, leitura de runas e por aí vai. Tem uma tentativa de prever o futuro. Para quê? Para abaixar a ansiedade, para que a gente tenha respostas. Claro, eu não sou contra oráculos, pelo contrário, eu acho muito interessante como os oráculos funcionam. Mas às vezes, o que é que tem de subjetividade, o que é que tem de desejo, o que é que tem de leitura, ou entendimento, melhor ainda, entendimento seletivo do que está sendo visto ou dito. E não é algo preciso, mas a gente se apega como tábua de salvação a qualquer coisa que nos remeta à possibilidade de que vai retornar. E não vai. Muitas vezes não vai. E é difícil. A gente fica destruído, a gente fica... E agora, para onde é que eu vou? É quase o meme do John Travolta olhando para cá e para lá. É quase esse meme. E aí? É um resgate da gente com a gente mesmo. Eu sempre falo sobre aquela frase assim que as pessoas falam, né? A gente precisa curtir a nossa própria companhia. E às vezes não se trata disso. Porque às vezes a gente curte a nossa companhia, a gente sabe viver sozinho, mas a gente quer estar vivendo a dois, porque é gostoso também viver a dois, ou a três, vou falar viver a dois, tá? Mas é importante a gente entender que a gente busca alguém, e isso não transforma a gente necessariamente em pessoas carentes. Mas sim, quem é que não gosta? Eu ouvi uma vez uma frase que dizia o seguinte assim, só diz que é bom ficar sozinho ou experimentar um tempo sozinho quem é casado. Porque quem não é casado não fala uma loucura dessa, né? Por quê? É gostoso estar com alguém, é gostoso trocar, é gostoso a companhia. É claro que a gente pode e deve saber ficar sozinho, é um aprendizado muitas vezes dificílimo, mas não é gostoso trocar. Eu já tive 2 casamentos e busco o terceiro. E talvez você que está aí tenha uma história semelhante ou não, mas a gente sabe como é gostoso estar com alguém. Tem pessoas que não querem. Ok, bacana. É a história, o desejo, é o livre-arbítrio de cada um. Mas esse vídeo é para quem quer e para quem busca. E vamos adiante, né? A gente vai encontrar. Acho, não sei, garantia eu não tenho de nada. Mas eu gosto de ter essa esperança dentro de mim e proponho que você tenha também. Mas proponho também que aprende a lidar com a questão do apego. Porque, como diz a música, falando, né, dos oráculos e tudo mais, de astrologia, aqui é um canal de psicologia também, mas eu gosto muito de colocar essas outras referências, porque, enfim, até o Jung estudava essas outras referências, porque o Jung coloca assim, a psicologia não nasceu na Europa no começo de 1900, né? A psicologia é estudada desde muito antes, né? Talvez não com este nome, né? Mas a gente tem que respeitar todas as formas de conhecimento, mesmo que sejam ditas que são senso comum, né? Porque a gente tem que olhar para algumas coisas com empirismo, ou seja, a gente observar e descrever o que está acontecendo.
né? Por muito tempo, o Jung coloca dessa forma, por muito tempo as pessoas morriam com água contaminada com tifo e não sabiam, mas o tifo estava ali, né? A febre tifoide estava ali na água, a água estava contaminada. Não é porque não se sabia que aquilo não existia. Então, quem sou eu, ou quem é a psicologia, né? Falo dessa maneira, quem é a psicologia para pretender que algumas formas de conhecimento não possam vir um dia ser compreendidas. Então, é como diz a música Zodiacs, da Roberta Kelly, né? Que é todo mundo está procurando alguém, é um signo procurando outro, que está procurando outro, que está procurando outro. Vocês conhecem essa música, é super antiga, é dos anos 70, né? Da era disco music. E as pessoas estão buscando alguém, porque sim, como eu disse uma vez num vídeo, fui mal interpretado por uma única pessoa que me perguntou, mas todo mundo é livre para concordar ou discordar. Como diz a música do Tom Jobim, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Mas por que eu digo isso? Impossível não é, tá? Mas por que eu digo isso? Porque até dentro da própria psicologia analítica a gente fala de coniúncio, que é a conjunção, ou seja, a gente crê que algumas partes da personalidade a gente vai ter acesso através da relação com outra pessoa. Seja uma relação hetero, homo, bi, poli, pan, como é que se dê. Mas em relação a gente tem acesso a partes da nossa personalidade, porque as psiques, muitas vezes elas estão ali ativando aspectos umas nas outras, né? E funciona mais ou menos dessa forma. E isso é bem interessante olhar. Se você parar para pensar, você que já teve um relacionamento, você entende o que eu estou falando? Que a outra pessoa ativou áreas da gente ou características positivíssimas da gente que a gente não teria tido acesso se a gente estivesse sozinho. Talvez até tivesse, mas talvez não daquela forma. Então, vamos considerar, né, essa possibilidade sim, tá? Sobre podermos viver uma vida a dois. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir o vídeo. Aproveita para deixar seu like se você curtiu, encaminhar esse vídeo para alguém se você souber de alguém que precisa assistir o vídeo. E se inscreve no canal, porque a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento. E logo mais a gente vai falar sobre psicologia financeira também. E se inscreve, porque a gente está chegando à meta de 1000 inscritos. E vai ser importante para a gente chegar aos 1000 inscritos, tá bom? Deixa seus comentários, o que você achou, o que você experimentou, o que você pensa sobre o assunto. E vamos bater um papo de pertinho. Me segue nas redes sociais também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!